Turma do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é Vitória, professora de matemática. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as atividades de maio da primeira semana e também do conteúdo. Nessa primeira semana, vocês vão aprender aí a calcular e a conhecer as equações com duas incógnitas, x, y ou outras letras diferentes, tá bom? Inicialmente, vocês vão entender e aprender como resolver usando pares ordenados e, posteriormente, nós vamos aprender usando sistemas de equações também. Mas nessa primeira semana, nós já vamos aprender a usar os pares ordenados, como eles são feitos e também a representação geométrica dessas equações, que a representação geométrica nada mais é do que a representação em gráficos no plano do cartesiano, tá bom? Então, vamos lá, prestem bastante atenção. Em qualquer coisa de dúvidas, mesmo depois de assistirem a videoaula, vocês podem entrar em contato comigo. Vamos lá. Então, nós vamos começar aqui a leitura. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. São equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a gente tem aqui três exemplos, né? O primeiro exemplo é x mais y igual a 10, que as incógnitas são as letras x e y. 3u mais 2t igual a 16, que as incógnitas são as letras u e t. 7k mais m igual a 9, que as incógnitas são k e m. Eu quis colocar esses exemplos aqui para vocês sempre lembrarem que geralmente aparecem x e y, né, nas equações, mas também nós podemos usar outras letras como incógnitas, tá bom? Então, continuando aqui a leitura. Dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, pode ter infinitas soluções, cada uma delas indicada por um par ordenado. O que quer dizer esse par ordenado? O primeiro número representa o valor da incógnita x, né? E o segundo representa sempre o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada, daí o nome par ordenado, que significa, né, aí que tem que seguir essa ordem, que indica-se por x e y. Então, sempre que o número vier primeiro, ele vai ser o valor de x, e sempre que ele vier depois, ele vai ser o valor de y. Então, aqui a gente tem algumas situações aqui para a gente analisar. Então, vamos lá. Situação 1. O par ordenado 2 e 5, esse 2 é x e esse 5 é o y. É solução da equação 3x mais 2y igual a 16? O que a gente tem que fazer aqui para saber se é ou não, né, a solução? Nós vamos substituir 3x mais 2y igual a 16. Aonde tem x, eu vou colocar o meu valor de x. O meu valor de x é qual? É o 2, respeitando a ordem, né, que ele é o primeiro número. Então, aqui eu vou colocar 3 vezes 2, ok? Mais 2y. Qual que é o meu valor de y? É o 5. Ele é o segundo número, né, aqui no par ordenado. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 5, igual a 16. Resolvendo a multiplicação, nós temos que 3 vezes 2 é igual a 6. E 2 vezes 5, 10, igual a 16. 6 mais 10 é quanto? É 16. Como os dois lados da igualdade ficaram iguais, essa solução aqui ela é verdadeira. Então, o meu par ordenado 2 e 5 é sim a solução dessa equação aqui dada, ok? Então, nós vamos aqui seguindo para a segunda situação. O par ordenado 5 e 2, aqui já é o contrário. Vocês podem ver, é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? É a mesma equação aqui, vocês podem ver. Porém, nós invertemos a ordem. Agora, x tem o valor de 5 e y o valor de 2. Então, aqui a gente fez o mesmo método. Substituímos o valor de x, que é 5, o valor de y, que é 2, e fazemos as multiplicações necessárias, tá bom? Depois de fazer lá as multiplicações, nós encontramos 15 mais 4 igual a 16. E 15 mais 4, ele não é igual a 16, ele é 19. Então, o par ordenado 5 e 2, ele não é a solução da nossa equação dada, que é 3x mais 2y igual a 16. Ok? Então, agora a gente vai ver aqui uma outra situação. Vamos lá. Determinar a solução da equação 3x mais 2y igual a 16 quando y for igual a menos 1. Então, aqui, essa situação aqui é um pouco diferente das outras que nós vimos. Nós temos somente um valor, entende? Somente um valor aqui do par ordenado, que é o y. Então, aqui a gente tem que achar o valor de x. Então, aqui a gente vai, aonde tem
y, nós substituímos por menos 1. E aonde tem o x, perdão, nós prosseguimos com o x. Fazendo as multiplicações necessárias e as somas, nós achamos que o nosso valor de x é 6. Então, o par ordenado 6 e menos 1 é solução da equação quando o y for igual a menos 1. Tá bom? Então, é assim que a gente faz. Se aqui fosse, no caso, o valor de x, né, que fosse x igual a 6, a gente ia achar o valor de menos 1 aqui, ok? Então, agora a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre a representação geométrica. Aqui a gente está passando superficialmente nesses conteúdos aqui, por esses conteúdos, né, do par ordenado, porque nas atividades, a gente tem atividades super parecidas e a gente vai resolvê-las juntas, tá bom? Senão a videoaula fica muito extensa. Vamos seguir. Agora nós vamos ver a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Aqui a gente tem o exemplo, só que eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Para vocês terem uma noção melhor de como faz, ok? Nosso exemplo aqui pede para representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente constrói um quadro e a gente escolhe alguns valores para x. E a gente calcula aqui a equação, substituindo aqui o valor de x, que vai ser parecido com aquela situação 3, né? Para a gente achar o valor de y e assim a gente vai encontrar os pares ordenados para a gente colocar lá no nosso gráfico, ok? Então, eu vou fazer aqui numa folha em branco, usando os mesmos valores aqui, para vocês terem uma noção de como faz. Então, a nossa equação dada lá no exemplo é x mais y igual a 3. Inicialmente, a gente tem que construir um quadrinho simples com valores para a gente achar com os valores de x para a gente achar os valores de y. Então, como que a gente faz? É sempre nesse passo. A gente vai colocar x, um tracinho comprido assim, e outro deitado. E aqui vai ser o valor de y, ok? Então, eu vou pegar aqui os mesmos números que a gente pegou que tem lá no exemplo, que é menos 1, 0 e 1. Então, nessa equação aqui, eu vou primeiro substituir o x por menos 1, depois por 0 e depois por 1. O resultado aqui vai ser o meu valor de y. Vamos lá. Então, aonde tem x, eu vou colocar menos 1 inicialmente. Mais y igual a 3. Para eu resolver aqui, o que eu faço? Isolo o y igual a 3 mais 1. Então, o meu valor de y aqui vai ser 4. Ok? Então, o meu y foi 4. Agora, vamos aqui no valor de 0. Aonde tem x, eu vou colocar 0. Então, aqui, x, que tá ali, aqui é x, aqui eu vou colocar 0, mais y igual a 3. Resolvendo aqui a soma, eu tenho que y igual a 3 mais 0, 3 mais 0 igual igual a 3. Da mesma forma, vamos fazer aqui com o número 1. Aonde tem x, eu vou colocar 1. 1 mais y igual a 3. Y, 3 menos 1. Y igual a 2. Ok? Então, aqui a gente achou 3 valores diferentes para y, com também 3 valores diferentes para x. Então, agora a gente vai fazer outro tracinho comprido, colocar a representação do par ordenado, que é x, y, e vai pegar. Qual é o valor de x aqui? Menos 1. E o valor de y? 4. Primeiro par ordenado. Outro par ordenado. Qual é o valor de x? 0. Igual. E o y? 3. O valor de x aqui, na terceira? 1. O meu valor de y? 2. Então, aqui a gente tem 3 pares ordenados para a gente colocar lá no nosso plano cartesiano, ok? Para a gente fazer agora no plano cartesiano, eu vou fazer aqui, gente, bem rusticamente. Não vou fazer como tá lá no papelzinho, lá no caderno aí de vocês, no exemplo, porque ele já tem como vocês visualizarem. Eu tô fazendo aqui só para vocês terem uma noção de como a gente faz. Então, o que a gente faz? Linha horizontal. Nessa linha horizontal aqui, a gente coloca os valores de x.
ok? E na vertical, nós colocamos os valores de y, ok? Eu não sou muito boa aqui de reta, a mão livre. É melhor com uma régua. Então, o que a gente faz? Agora, a gente vai colocar alguns valores aqui. Lá no exemplo, a gente tem até mais ou menos ali menos 4 e 5 ali. Então, aqui, o meio, né? Essa interseção aqui, esse cruzamento das linhas aqui é o 0. Ok? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1, baseando aqui sempre mais ou menos nos mesmos espaços, tá bom, gente? O meu aqui foi até o 4. Do outro lado são os números negativos. Ok? E aqui a gente vai colocar também aqui na linha do y. Para cima é positivo. Lembrando, gente, aqui ficou com falta de espaço, só um minutinho. Lembrando que ele sempre tem que ter aqui até o limite onde pede aqui. Se pediu até o 4, o seu maior número aqui é 4, o mínimo que o seu plano cartesiano tem que ir até o 4, tá bom? Opa, de novo. Mesmo espaçamento. Aí, aqui o meu foi até o 6, mas é necessário ir somente até o 4, ok? Vamos consertar aqui. Então, pronto. Agora, a gente vai atribuir os pontos. O meu primeiro par ordenado aqui é o 1, o menos 1 e o 4. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar aqui no menos 1, uma linhazinha, e traçar até o 4 positivo, até lá no x, até aqui no y. Ó, dessa forma. Cheguei aqui no 4, tá vendo? E nesse pontinho a gente, nessa quininha a gente faz um pontinho, ok? Agora, nós vamos para o segundo ponto ordenado, que é o 0 e o 3. No 0 é sempre na linha, o 0 é sempre em cima da linha. Então, o nosso ponto aqui vai ser em cima mesmo do 3. Deixa eu tentar fazer com uma caneta colorida para vocês verem. Então, aqui, ó, deixa eu marcar aqui de novo. Então, aqui o primeiro par ordenado, o segundo, né, que é 0 na linha e 3. Sempre que tiver o 0, vocês vão marcar em cima do y, né? Se fosse aqui 0 e 4, eu ia marcar em cima aqui da linha do 4. E o outro é 1 e 2. Então, aqui o meu 1 positivo, no 2 positivo. Então, para o meu x é 1 e para o meu y é 2. Agora, a gente vai fazer o quê? Uma reta. Nós vamos traçar uma reta em cima desses pontos. Nós vamos juntá-los. Ok? Então, essa é a representação geométrica. Viu como é fácil fazer? Primeiro, você atribui valores de x para encontrar os valores de y. Assim, você encontra os pares ordenados. E depois é só você traçar aqui no nosso plano cartesiano, tá bom? Super fácil, ok? Agora, nós vamos para as atividades.